Já sentiu que já escolheu tudo dos 1950? Nem de perto. Acabei de inserir obras-primas indiscutíveis no nosso rolo de maravilhas desconhecidas, trocando alguns títulos que até os cinéfilos mais fanáticos admitiram nunca ter ouvido falar. O que você está prestes a assistir é uma montagem turbinada de 15 filmes que provaram que uma década pode oscilar de noir afiado a musicais úmidos à poesia japonesa meditativa sem perder o ritmo. Fique até o último quadro e sua lista de filmes a assistir vai explodir como um flash. Janela Indiscreta, 1954. A obra-prima claustrofóbica de Alfred Hitchcock se desenrolou em um único cenário sonoro, construído especialmente. O maior set interno que a Paramount já havia tentado. Ocupando quase metade de um quarteirão da cidade, o pátio se estendia por 4 andares de altura, completo com sistemas de drenagem e iluminação funcionais para que Hitchcock pudesse simular o amanhecer, o crepúsculo e tempestades à meia-noite com o simples toque de um interruptor, operando quase inteiramente de dentro do apartamento apertado de James Stewart, no Greenwich Village. O diretor usou cada dolly, zoom e ponto de vista binocular para prender o público na perspectiva voyeurística do herói. Orçamento de aproximadamente $1 milhão, o filme acabou vendendo cerca de 50 milhões de ingressos domésticos e arrecadou mais de 37 milhões em todo o mundo. Um montante que hoje se traduziria em status de blockbuster. Para além do suspense, Janela Indiscreta é uma lição duradoura em geometria subjetiva. Programas de cinema universitários ainda pausam a cena em que Stewart observa a entrada de alta costura de Grace Kelly. Depois analisam como Hitchcock coreografa nosso próprio desejo de olhar. A figurinista Edith Head vestiu Kelly com vestidos cujas etiquetas de preço eclipsavam deliberadamente a renda do fotógrafo freelancer Stewart, uma forma visual de resumir o abismo romântico que impulsiona sua subtrama. Até sua história de relançamento é lendária. Como Hitchcock possuía pessoalmente o negativo, ele retirou o filme de circulação em 1968. Quando a Universal relançou 15 anos depois, a estreia em Nova York quebrou recordes de bilheteria no Teatro Ziegfeld. Hoje, ele está presente em prateleiras de monografias acadêmicas, artigos de psicologia cognitiva sobre cegueira desatencional e discussões éticas sobre a tênue linha entre observar e invadir. De Body Double de Brian De Palma ao thriller da era da quarentena, The Woman in the Window, cineastas ainda rifam sobre o modelo de Hitchcock, provando que um único bloco de apartamentos filmado de um cômodo pode parecer o universo de suspense mais expansivo já construído. Ace in the Hole, 1951. Depois de satirizar Hollywood com Sunset Boulevard, Billy Wilder aventurou-se no deserto do Novo México para escavar a ambição americana. Ele gastou quase $2 milhões construindo um carnaval de mentira em torno de uma caverna de gesso, roda gigante, barracas de cachorro-quente e vendedores de óleo de cobra. Incluído para que sua história de um mineiro preso pudesse se desenrolar em tempo real em meio a um circo midiático. Kirk Douglas interpreta o repórter Chuck Tatum, um homem cujo giroscópio moral gira mais rápido do que as caixas registradoras que ele orquestra. A produção se arrastou pelo calor escaldante do verão. Wilder repetidamente exibiu imagens do desastre de Floyd Collins de 1925 para sua equipe, exigindo que capturassem o mesmo frenesi. Para enfatizar a sobrecarga sensorial, ele encenou cenas em que lâmpadas de flash reais explodiam no rosto de Douglas, forçando o ator a apertar os olhos através de manchas brancas literais. A Paramount ficou apreensiva, rebatizou o filme para o Grande Carnaval no último minuto e viu-o tropeçar nas bilheterias, apenas para descobrir décadas depois que o fracasso de Wilder tinha envelhecido até se tornar profecia. As escolas de jornalismo agora emparelham o filme com The Journalist and the Murderer, de Janet Malcolm, como um conto de advertência sobre alimentar a besta. Seminários de gerenciamento de desastres a utilizam para ilustrar como multidões e o comércio se multiplicam em locais de crise. Quando a Biblioteca do Congresso selecionou a Montanha dos Sete Abutres para preservação, citou a relevância permanentemente assustadora do filme para a cultura de notícias 24 horas por dia. Comentaristas do Blu-ray traçam como o discurso rápido de Douglas antecipa o moderno cabo comentarismo, enquanto especialistas em comunicação de crise dissecam a fictícia conexão de rádio de 50 estados de Wilder como uma visão de bola de cristal das notícias via satélite. O que começou como um erro financeiro contundente agora circula como um manual de ética na mídia, ainda inquietantemente atual em uma era em que tragédia e audiência formam a mais profana das alianças. The Big Hit, 1953. A Columbia Pictures destinou a Fritz Lang mal $400 mil para este filme no ar policial, confiando na reputação do imigrante alemão pela rapidez. Lang respondeu filmando a maioria das cenas em uma única tomada, economizando para efeitos de choque raros nos crimes da era Eisenhower. Dramas: o mais infame, uma jarra de café fervente arremessada no rosto de Gloria Graham, uma explosão de brutalidade doméstica.
que ainda faz o público estremecer. Adaptado do romance serializado de William P. McGivern, o roteiro de Sidney Boehm elimina subtramas para se concentrar no detetive Dave Bannion, cuja cruzada contra uma quadrilha criminosa destrói todas as vidas que toca: esposa, informantes e, por fim, o próprio Bannion. O esquema de iluminação de Lang alterna pretos de aço com luzes ofuscantes, um visual restaurado pelo arquivo de filmes da Academia depois que a decomposição de nitrato ameaçou o negativo nos anos 1990. Ao ser lançado, os censores americanos se encolheram, mas cederam. O British Board of Film Classification cortou 2 cenas antes de aprová-lo para exibição no Reino Unido. Comercialmente, o filme teve um desempenho modesto, mas suas repercussões culturais ressoam fortemente. William Friedkin tomou emprestada a descoberta de Bannion sobre sua esposa assassinada para viver e morrer em Los Angeles. Brian De Palma ecoou o ataque do café em Scarface. O Coringa de Heath Ledger tem traços do bandido marcado de Lee Marvin. Os críticos agora aclamam The Big Hit como um teste de Rorschach ético. A raiva justa do herói torna-se indistinguível da selvageria da máfia. Roger Ebert incluiu-o em sua série Great Movies, por demonstrar como a violência enquadrada com consequência moral pode sacudir uma audiência complacente para a autorreflexão. 70 anos depois, o thriller enxuto de Lang ainda parece eletrizante, prova de que um orçamento pequeno, um roteiro destemido e uma panela fervente podem deixar uma cicatriz permanente na história do cinema. O Mensageiro do Diabo, 1955, o primeiro e único filme de Charles Laughton. Como diretor, custou pouco mais de $500 mil, mas se desenrola como uma catedral de pesadelos. Trabalhando com o diretor de fotografia Stanley Cortez, Laughton iluminou seus cenários em preto e branco para imitar os marcos do expressionismo alemão que ele reverenciava: silhuetas irregulares, escadarias tortas e céus esculpidos em tecido preto como breu. Ele chamou o resultado de uma Mother Goose, de pesadelo, onde crianças flutuam rio abaixo por tumbas de quintal e cadáveres cobertos por lençóis. O Pregador de Robert Mitchum, Harry Powell, tornou-se um arquétipo instantâneo. Cadências tiradas de tendas de avivamento, nós dos dedos tatuados com amor e ódio, um tenor que desliza de canção de ninar para ameaça em um sopro. A United Artists apostou em uma distribuição de base, estreando em Des Moines para atrair frequentadores de igrejas do meio oeste. Eles fugiram, os críticos recuaram, as bilheterias estagnaram, e Laughton nunca mais dirigiu. Ainda assim, a vida após a estreia do filme é incandescente. Críticos franceses o consagraram entre os maiores filmes já feitos. A Biblioteca do Congresso o preservou em 1992. Escolas de cinema em todo o mundo dissecam seu tabló à beira do rio, onde crianças deslizam por animais de celeiro congelados em silhueta. Spike Lee reutilizou o sermão com o punho de Powell em Faça a Coisa Certa. Martin Scorsese exibe a fuga pelo rio para novos estudantes de pós-graduação de Columbia, chamando-a de mito criado em imagens em movimento. Acadêmicos debatem a dupla autoria do colossal rascunho inicial de James Agee versus as revisões líricas de Laughton, enquanto teólogos analisam a subversão da iconografia pastoral no filme. De Cape Fear a A Nightmare on Elm Street, diretores tiram seu terror chiaroscuro. O que antes era exibido para salas meio vazias, agora lidera as pesquisas de cinema mundial. Prova de que contos de fadas, quando torcidos corretamente, sobrevivem aos enterros de bilheteria de seu nascimento. Um Rosto na Multidão, 1957. A fábula mediática de Elia Kazan começa com um grito e um riff de guitarra slide. O vagabundo Larry Lonesome Rhodes irrompe de uma cela de bêbados no Arkansas para conquistar as ondas do rádio americanas. Kazan apostou no desconhecido comediante de stand-up Andy Griffith para o papel, munido com o roteiro de Bud Schulberg e um orçamento superior a $1,5 milhão. A produção construiu um estúdio de televisão funcional no palco 7, transmitindo as improvisações de Griffith para monitores ao vivo, para que ele pudesse interagir com o feedback da audiência em tempo real, uma inovação técnica para filmes de longa-metragem. Patrocinadores nacionais emprestaram colocações de produtos genuínos, pílulas de vitamina, colchões, jantares liofilizados, tudo satirizado na câmera enquanto Rhodes vende vorazmente a América de volta para si mesma. Críticos contemporâneos acharam a história paranoica, e o filme mancou durante sua exibição nos cinemas, recuperando apenas uma fração de seu custo. No entanto, seu poder preditivo é impressionante. Estudiosos da comunicação dissecam a crise do microfone aberto, onde Rhodes zomba de seus espectadores, um modelo para incontáveis implosões de transmissões do mundo real. Cientistas políticos traçam uma linha direta de Rhodes para políticos entretenedores que borraram a linha entre celebridade e governança décadas depois. Uma restauração em 4K revelou cenas anteriormente cortadas, mostrando Rhodes promovendo uma bebida energética proto, filmagens cuja sátira parece direcionada diretamente à economia de influenciadores de hoje, mixagem de som, The Porsche on Ponseur.
Os técnicos que monitoram o som notam como os aplausos crescentes foram transmitidos no fone de ouvido de Griffith, um experimento inicial em preparação psicológica agora padrão em transmissões ao vivo de estúdio, onde os estúdios antes viam tinta vermelha, comentadores modernos veem uma bola de cristal, poder fundido à personalidade, a mídia de massa amplificando a autenticidade até que ela se transforme em demagogia. Um rosto na multidão pode ter estreado com cinemas meio vazios, mas agora é exibido em escolas de jornalismo, seminários de publicidade e salas de estratégia de campanha, seus avisos apenas mais altos na era dos algoritmos. Doce Aroma do Sucesso, 1957. A cena abre na Broadway às 2 da manhã, vapor iluminado por neon, buzinas de trânsito e um riff de saxofone do quinteto de Chico Hamilton em cena. O diretor Alexander McKendrick e o diretor de fotografia James Wong Howe passaram 7 semanas intensas explorando a Times Square após a meia-noite, ligando baterias de carro a lâmpadas portáteis para que as câmeras de Howe pudessem captar o brilho real da cidade em vez de cenários de estúdio. Os roteiristas Clifford Odets e Ernest Lehman despiram o romance anterior de Lehman até os nervos, substituindo seu núcleo sentimental pelas lâminas verbais de Odets, diatribes de Filho de uma Cabra, conhecida, lançadas pelo rei das colunas, J. J. Hunsaker, interpretado por Burt Lancaster. Lancaster acampou no famoso 21 Club para estudar os corretores de fofocas. Tony Curtis acompanhou publicitários no Stork Club para aperfeiçoar seu sorriso de malandro. O produtor Harold Heck financiou o filme com pouco menos de $2 milhões, mas os cartões de pré-estreia diziam cruel e muito sujo. Quando estreou, o filme arrecadou apenas 1/10 do seu custo. No entanto, os críticos acabaram por reconsiderar. O British Film Institute agora classifica-o entre os 10 maiores filmes americanos. Scorsese levanta seu ângulo de olho de Deus sobre as marquises de neon em Taxi Driver, e a fotografia noturna de alto contraste de Howe se tornou a bíblia para todo cinegrafista que já tentou prender a fumaça de nicotina em um feixe de luz. Primeiro, permanece a lição definitiva sobre o poder da mídia e o compromisso moral em uma era de indignação viral. Segundo, Lancaster e Curtis trocam insultos com uma velocidade que roteiros modernos raramente igualam, diálogos como Jazz Letal, Cantando na Chuva, 1952. A MGM deu ao produtor Arthur Freed $2,5 milhões e liberdade para aproveitar seu próprio catálogo de canções. Os co-diretores Gene Kelly e Stanley Donen responderam com o musical mais atlético que Hollywood já produziu. Kelly ensaiou o trio de Good Morning tão intensamente que os pés de Debbie Reynolds sangraram. Depois filmou a tomada de 6 minutos, sem um único corte. O número principal foi filmado por último. Kelly estava com 40 graus de febre, insistiu em dublar ele mesmo a pressão do cano de água e furou cada guarda-chuva com pequenos buracos para que a chuva caísse uniformemente. Os saltos mortais de Donald O'Connor, em Make 'Em Laugh, exigiram 2 dias, múltiplas costelas machucadas e uma visita ao hospital acompanhada de injeções de adrenalina. Embora tenha arrecadado respeitáveis 7 milhões, perdeu o Oscar de melhor filme para o maior espetáculo da Terra, uma decisão que historiadores do Oscar ainda citam como o erro mais notório da academia. O American Film Institute agora o considera o musical mais bem classificado. Neurocientistas que estudam picos de dopamina usam a sequência de abertura para medir respostas de alegria em scanners de ressonância magnética. Ainda é a cura cinematográfica mais rápida para um mau humor, e sua sátira dos bastidores sobre a revolução tecnológica de Hollywood reflete nosso próprio caos com plataformas de streaming. The Killing, 1956. Aos 27 anos, Stanley Kubrick persuadiu a United Artists a financiar um thriller de assalto a um hipódromo por pouco mais de $500 mil, prometendo que poderia filmá-lo em 24 dias. Ele o fez em 17. Adaptado do romance Pope Clean Break de Lionel White, Kubrick reengenharia a trama em uma fita de Möbius com linhas do tempo sobrepostas, travelings que revisitam o mesmo corredor de 4 perspectivas, cada passagem revelando uma nova traição. Para economizar, ele emprestou luzes de inundação de noticiários de televisão para suas cenas, permitindo que a queda intensa imitasse sombras no ar. Sterling Hayden avança como Johnny Clay, mas o verdadeiro golpe do diretor foi conseguir Jim Thompson, rei do niilismo barato, para o diálogo. Memos do estúdio mostram Kubrick lutando para manter as falas de Thompson como: o destino tem um senso de humor podre. O público de teste ficou perplexo. Os recibos de bilheteria foram modestos, mas os críticos franceses saudaram a fragmentação do tempo como revolucionária. Quentin Tarantino mais tarde o chamou de o modelo para tudo o que faço, e Christopher Nolan exibiu o filme para o elenco e a equipe antes de filmar Dunkirk para demonstrar tensão não linear. Ele detona expectativas de gênero em elegantes 84 minutos
e sua estrutura de caixa de quebra-cabeça parece feita sob medida para a cultura de maratonas de streaming moderno. Pick Up on South Street, 1953. A câmera de Samuel Fuller abre em um vagão de metrô na hora do rush, enquanto o batedor de carteiras, Richard Widmark, furta a carteira de um estranho em 3 cortes silenciosos, a mais pura peça de furto visual em celuloide. O microfilme dentro marca-o para o FBI e mensageiros comunistas, mas Fuller se importa menos com política do que com a rua. Pulso. Filmado em grande parte nos verdadeiros portos de Nova York, o filme custou $800 mil e foi concluído uma semana antes porque Fuller usou câmeras de mão Arriflex contrabandeadas da Alemanha. Thelma Hitter, interpretando o informante Moe, improvisou sua própria lista de preços de funeral. Sua consequente indicação ao Oscar tornou-se um ponto de união para atores de personagem. Em toda parte. O diretor do FBI, J. Edgar Hoover, condenou o filme por tornar os batedores de carteira heróicos, aumentando inadvertidamente sua bilheteria. Mais tarde, diretores da Nouvelle Vague francesa exaltaram Fuller como o poeta das superfícies brutas da América. Jean-Luc Godard cobriu as paredes de seu escritório em Paris com cartazes do filme. A restauração moderna revelou a preferência de Fuller por prata rica e imprimir, finalmente exibindo a iluminação de suor de Joe McDonald, que tinha sido atenuada em lançamentos anteriores. Sua edição vertiginosa ainda parece mais rápida do que atualizações do Twitter, e o monólogo cansado do mundo de Ritter sobre vender gravatas no dia da morte fará até o cínico mais resistente se emocionar. Ikiru, 1952. Akira Kurosawa deixou de lado as espadas de samurai para filmar um funcionário municipal morrendo de câncer de estômago com um orçamento de $85 mil, um décimo do que a Toho gastaria em breve em 7 samurais. O diretor dividiu a narrativa, a primeira metade um estudo em desespero crepuscular, a segunda metade, um mosaico de flashbacks onde os colegas de trabalho debatem seu legado. Takashi Shimura, com uma touca careca e curvado, seguiu burocratas reais, adotando seus carimbos como instrumentos de percussão de futilidade. Kurosawa encenou o clímax em um parquinho infantil à meia-noite, encharcando o cenário com mangueiras para que os flocos de neve se prendessem ao sobretudo de Shimura, enquanto ele balança em um balanço e murmura: "A vida é breve." O público doméstico chorou. As salas de arte no exterior coroaram-no como a revelação do ano. O filme inspirou o presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, a ordenar expansões de parques públicos, e Ingmar Bergman o exibiu para o elenco antes de filmar Morangos Silvestres. Os direitos de refazer uma versão moderna flutuam por Hollywood a cada poucos anos, prova de seu apelo atemporal. No entanto, nada se compara à luz silenciosa de Kurosawa florescendo através do cinza burocrático. Oferece um lembrete impactante para fazer cada dia valer a pena, e sua imagem final no balanço ainda pode redefinir a bússola moral de qualquer espectador em 90 segundos. Ascenseur pour l'échafaud, 1958. Louis Malle tinha apenas 24 anos quando mergulhou nas noites parisienses com uma equipe reduzida, uma câmera portátil Canflex e um roteiro de thriller coescrito com o romancista policial Roger Nimier. A trama parece hermética, um assassinato bem planejado cronometrado a uma viagem de elevador. Mas um problema prende o assassino entre os andares e transforma o próprio prédio em uma armadilha de aço. Malle filmou 2 mundos paralelos, dentro do elevador iluminado por uma única lâmpada pendurada e nas avenidas escorregadias pela chuva, onde Jeanne Moreau vaga, rosto brilhoso pelo neon e vitrines fluorescentes. Esses exteriores foram filmados sem autorizações. O diretor de fotografia, Henri Decaisse, forçou o filme Ilford a velocidades inéditas para que as luzes da cidade se revelassem, pioneiro no gosto da Nouvelle Vague pela luz disponível. Então veio a trilha sonora. Miles Davis, em Paris para uma residência em um clube, assistiu a uma cópia de trabalho sem som e improvisou linhas de trompete da meia-noite até o amanhecer. Seu quarteto, seguindo as imagens piscantes, em vez de um escrito gráfico. O resultado é um pulso de jazz noturno e encorpado que os críticos ainda citam como o momento em que o cinema aprendeu a respirar. Legal. Os censores franceses cortaram indícios de adultério, mas o júri de Cannes deu uma ovação de pé ao primeiro filme de Malle. Dentro de 2 anos, Godard, Truffaut e Chabrol estavam citando sua câmera itinerante. Coloque para rodar agora, porque o filme captura Paris em tempo real, no ritmo da meia-noite, e a trilha sonora de Miles Davis transforma cada poça na calçada em líquido. Blues. Os 7 Samurais, 1954. O cerco à aldeia de Akira Kurosawa começou com um pesadelo contábil, um orçamento de 125 milhões de ienes, cavalos alugados da cavalaria da Casa Imperial, e uma filmagem que se estendeu de 12 semanas para quase 12 meses, enquanto as chuvas de monção transformavam os cenários em pântanos. A solução de Kurosawa foi simplesmente continuar filmando, muitas vezes com 3 câmeras rodando simultaneamente. Um para o rosto do ator,
um para o golpe de espada, um para o recuo do cavalo, para que a montagem cinética instantânea pudesse ser esculpida na sala de edição. Ele e o diretor de fotografia Asakazu Nakai misturaram teleformornacinos ai acenes, lentes fotográficas, raras no Japão dos anos 1950, com grande foco que permite que o caos da batalha se desenrole como um balé em câmera lenta na lama. O compositor Fumio Hayasaka entrelaçou 3 temas leves, aldeões, bandidos, samurais, e deixou-os colidir na batalha climática sob a chuva, uma cena agora ensinada em todos os seminários de direção de ação. Quando a Toho finalmente revelou o corte de 207 minutos, os críticos domésticos hesitaram com a duração, mas filas de ingressos davam voltas nos quarteirões. Uma versão internacional editada incendiou Cannes, de Os Sete Magníficos, A Vida de Inseto e todos os filmes de equipes improvisadas no meio. O modelo está aqui. Reúna heróis, treine inocentes, defenda os indefesos. Aperte o play no presente, porque sua história de moralidade de defesa dos vulneráveis nunca sai de época. Noite do Demônio, 1957. O produtor Hal Chester contratou o mestre do noir Jacques Tourneur para adaptar a história de fantasmas de M.R. James, Casting the Runes, mas entrou em conflito com ele sobre uma questão: mostrar o demônio ou apenas sugeri-lo. Tourneur preferia o terror não visto. Chester exigiu um monstro. Um gigante de borracha e pirotecnia foi filmado em passagens de efeitos separadas e adicionado depois, uma intervenção que os puristas ainda debatem. A filmagem principal ocorreu no backlot de Shepperton, na Inglaterra, e na ventosa Surrey Heath, onde o diretor de fotografia Ted Scaife usou filtros infravermelhos para fazer os céus empoeirados ferverem como fumaça de bruxa. O compositor Clifton Parker adornou a trilha sonora com rolos de timbales reversos para que o trovão pareça ecoar para trás. A Columbia Pictures cortou 12 minutos e renomeou-o como Curse of the Demon para os drive-ins nos Estados Unidos. Mesmo assim, superou as expectativas e gradualmente acumulou uma aura cult. Martin Scorsese e Guillermo del Toro citam sua cena de sessão espírita com papel como uma aula magistral em aumentar a inquietação, e estudiosos ainda analisam o herói racionalista de Dana Andrews como o modelo para Fox Mulder décadas depois. Coloque-o hoje porque prova que a atmosfera pode causar arrepios mais rápido do que CGI, e a contagem regressiva do "não passe o pergaminho" continua sendo uma lição clássica de matemática do suspense. Gigante, 1956. George Stevens levou um comboio de estúdios de som, animais e estrelas de Hollywood para a empoeirada cidade de Marfa, no Texas, onde as temperaturas passavam dos 110 graus Fahrenheit e tempestades de areia apagavam as marcas entre as filmagens. Adaptado do romance de Edna Ferber, a filmagem se estendeu por 5 meses. A pós-produção consumiu mais um ano enquanto Stevens examinava 1 milhão de pés de filme em VistaVision. James Dean, método até o núcleo, dirigiu tratores e dormiu em alojamentos com vaqueiros até que um acidente fatal de carro acabou com sua vida semanas após o término das filmagens. O ator Nick Adams regravou muitas das falas de Dean em sessões de dublagem, de forma tão sutil que até os fãs ainda debatem quais sílabas pertenciam a quem. Com 3 horas e 21 minutos, Assim Caminha a Humanidade foi uma aposta no drama doméstico épico, riqueza do petróleo, preconceito racial contra mexicano-americanos, política de gênero dentro da Fazenda Benedict. Seu orçamento de 5,5 milhões de dólares fez dele o projeto mais caro da Warner Brothers até então, mas as receitas globais chegaram a 39 milhões. Stevens ganhou o prêmio de melhor diretor, Dean recebeu uma segunda indicação póstuma, e a cidade de Marfa se reinventou como um local de peregrinação para cinéfilos, imperdível no momento porque retrata a classe, raça e ambição americana com uma amplitude ainda inigualável, e é a última chance de ver o talento de James Dean brilhando em potência máxima. Os Anjos do Mal, 1957. Douglas Sirk deixou a Technicolor suburbana para trás para adaptar Pylon de William Faulkner, despindo a cor para um austero cinemascope em preto e branco que sangra desespero de todos os cantos da tela ampla. Sirk reuniu Rock Hudson, Dorothy Malone e Robert Stack, recém-saídos de Ridden on the Wind, e os mergulhou no circuito de corridas aéreas do Mardi Gras de 1930. A Universal transformou um campo de aviação na Louisiana em um cemitério de biplanos e guindastes de câmeras. O coordenador aéreo Frank Tallman fez acrobacias aéreas com aviões antigos de viagem em reais loopings, enquanto as lentes de 600 mm do cinegrafista Irving Glassberg o seguiam contra nuvens de tempestade. Restrições orçamentárias forçaram cenas de diálogo a servirem também como narração expositiva, conferindo ao filme uma velocidade desenfreada de um seriado pulp que Faulkner poderia ter admirado. Os críticos descartaram como apenas mais um melodrama, mas os motivos visuais de Sirk, hélices girando refletidas por brinquedos de parque rodopiantes, asas cortadas como casamentos desgastados, revelam um cineasta dissecando o mito americano com a calma de um cirurgião.
Mais tarde, os autores perceberam. François Truffaut exibiu-o para estudantes. Catherine Bigelow emprestou a claustrofobia do cockpit para Blue Steel. Vale a pena reservar um tempo porque converte a fatal obsessão. Missões em poesia aérea. E o monocromático austero de Cirque prova que preto e branco pode brilhar mais quente que a cor. Lá está. Amantes do cinema, 15 foguetes de celuloide garantidos para incendiar qualquer noite de filmes, agora turbinados com 5 dos melhores de todos os tempos. Qual título acabou de saltar de paraquedas para o topo da sua fila? Deixe-me saber abaixo. Aperte para se inscrever e ative o sininho para nunca perder outra análise profunda das câmaras ocultas do cinema. Compartilhe isto com aquele amigo que já viu de tudo e veja-o correr por pipoca. Até a próxima, mantenha os rolos girando e seus corações abertos para a magia dos filmes esquecidos e agora redescobertos.